Olá, boa tarde. Tudo bem? Como é que vocês estão passando? Tudo jóia? Tudo bem por aí? Estamos aqui mais uma vez, né? Graças a Deus, para compartilharmos mais e mais. Tudo bem? De onde que você está assistindo? De onde que você está assistindo? Digita aqui, boa tarde, seja muito bem-vinda. Olha, nós continuamos falando sobre esses temas, que são temas que afetam o nosso coração. Hoje também nós vamos falar sobre esse tema que afeta o nosso coração. Porque nós defendemos aqui que o nosso coração precisa estar muito bem saciado e nutrido com as verdades eternas de Deus. Boa tarde, seja bem-vinda. Hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema e hoje nós vamos falar sobre a esperança. Como que nós podemos ter esperança, a nossa esperança renovada, quando estamos no meio de uma situação adversa. Rio Grande do Norte, que legal! Seja muito bem-vinda, Luciene. Muito bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui conosco. Hoje nós vamos tratar exatamente, olha, como que nós podemos ter a nossa esperança renovada, mesmo em tempos, estando no meio de tempos difíceis, de tempos de tristeza. Como que nós podemos ter a nossa esperança renovada? É isso que nós acreditamos, que nós precisamos. Olha, você há de convir comigo que nós não temos condições, a mínima, de vivermos assim uma vida estando sem esperança. Já passou pela sua cabeça ir vivendo a vida sem ter esperança? Nossa, como é que vive? Tem jeito? Boa tarde! Seja bem-vinda! Ô, Noemi, muito prazer, tudo bem? Do Rio Grande do Sul, olha que legal! Uma lá do Rio Grande do Norte, outra do Rio Grande do Sul. A internet é uma bênção, não é? A minha mãe chama Noemi. Ao invés de o final CI, é E. É sua xará. Tudo bem? Olha, muito bem-vinda. É uma alegria estarmos aqui. Digita o coraçãozinho para mim se o som está bom e se a imagem está boa. Se tiver tudo ok, eu gostaria de saber se está tudo ok. Imagem e som. Para a gente poder trabalhar esse tema aqui de uma forma bem legal. Antes de qualquer coisa, se você souber de alguém que está passando, muito obrigada, muito obrigada. Se você souber de alguém que está passando por tempos difíceis e que de repente está vivendo já desesperançada, se você souber dessa pessoa, conhecer alguém, depois, ou agora mesmo, já dá um aviãozinho aí, convida a pessoa, ou depois a live vai ficar salva aqui, e nós vamos colocá-la também lá no YouTube. Você, então, pode encaminhar para essa pessoa. Para quê? Para que ela seja abençoada. Lembra o que nós sempre estamos falando aqui? Que o nosso desejo é que nós sejamos mulheres abençoadoras. Nós precisamos abençoar as pessoas. Às vezes, abençoar as pessoas não é dando algo físico. Não é. Às vezes, você pode abençoar uma pessoa apenas dando uma palavra de incentivo, ou enviando uma live, ou então falando para essa pessoa, olha, estou orando por você, que Deus te abençoe. Às vezes um abraço, a gente abençoa as pessoas ao nosso redor, não somente com coisas físicas, mas às vezes um abraço, uma palavra, uma oração, o encaminhar a live, tudo isso é meios de abençoar as pessoas. Então veja, a primeira pergunta que a gente faz é: todos nós passamos por tempos difíceis, certo? Você já passou por tempos difíceis aí? Tempos de tristeza, tempos de desânimo.
já passou por algum momento assim? Eu acredito que não exista na Terra nenhuma pessoa sequer que não tenha passado por isso, não é? Isso é certo. Agora, você já se encontrou lá no fundo do poço? Em algum momento você já se encontrou no fundo do poço? Ou se vendo descer por ele? Estou usando aqui a imagem de uma cisterna. Não sei se você já viu fisicamente, presencialmente uma cisterna, mas é um poço cavado de muitos metros para dentro da terra. Então a gente costuma falar que quando estamos mal, ou nesses tempos difíceis, ou em tristeza, ou em angústias, ou em desânimo, ou até mesmo na depressão, nós estamos descendo o poço, ou lá no fundo do poço. Então nós vamos usar essa metáfora aqui. E você já se viu assim em algum momento? Ou no fundo do poço, ou descendo pelo poço? Pois é, como se fosse assim, nada dando certo, nem na família, nem no trabalho, nem na saúde, nem nos relacionamentos. Assim, tudo literalmente indo para baixo, assim. Você já se viu assim? E aí, consequentemente, você fica abatida e triste, assim, parecendo que tudo desencadeou. Já sentiu assim alguma vez? Pois é. O que você faz nesses momentos? É a primeira pergunta. O que você faz nesses momentos em que você percebe que você está descendo pelo poço? Ou, se você já está lá no fundo do poço, o que você faz nesses momentos? Me diga, compartilha aqui conosco o que você faz nesses momentos em que você, de repente, ou está lá no fundo do poço ou está descendo pelo poço. Compartilha aqui conosco. Você consegue continuar tendo esperança nesses momentos? Ou a esperança de que as coisas vão melhorar, você consegue continuar tendo? Você consegue continuar tendo esperança na providência de Deus? Como é que você fica nesses momentos? Agora, uma boa pergunta é o seguinte: o que é esperança? O que é esperança? Olha, no dicionário, ele fala que é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Até fé. Fala que também pode ser um conceito, fé. E a esperança também pode ser uma expectativa, espera ou aguardo. Olha, você já ouviu falar do profeta Jeremias, da Bíblia? O profeta Jeremias, lá no Velho Testamento, tem até um livro que chama Jeremias e tem Lamentações de Jeremias. Você já ouviu falar? Certa vez, o profeta Jeremias, ele foi jogado literalmente numa cisterna. Sabe por quê? Porque ele estava pregando fielmente a palavra de Deus. Em consequência disso, ele foi jogado literalmente numa cisterna. E aí, com ele, nós aprendemos que os servos de Deus, eles não precisam cavar mais fundo para sair da cisterna. Não precisa, nem eu, nem você. Se você busca Deus, você é servo de Deus, nem eu, nem você, nós não precisamos cavar mais profundamente para conseguir sair dessa cisterna, desse poço. Agora, há uma possibilidade de se ter esperança renovada, subindo pela escada da graça de Deus. Então, há essa possibilidade. Uma escada que Deus manda para subirmos por ela. É assim, é a providência do nosso Deus. Olha, um exemplo dessa escada, e aí escada entre aspas, para subirmos e sairmos do poço, da cisterna, vamos dizer,
encontra-se no livro de Lamentações de Jeremias, lá na Bíblia. Como eu acabei de... Boa tarde, sejam bem-vindos. Acabei de comentar que na Bíblia tem o livro de Jeremias, que é o profeta Jeremias que escreveu, e Lamentações de Jeremias. Então, lá em Lamentações de Jeremias, nós podemos ver como se fosse uma escada para sairmos do fosso, do poço. Entende o que eu estou falando? Você já leu alguma vez Lamentações de Jeremias? Você já leu na Bíblia? Olha, o livro de Lamentações de Jeremias é um dos mais tristes da Bíblia. Olha só. Consiste em 5 poemas fúnebres. Olha só. Por que tanto desânimo num homem de Deus? Você poderia perguntar. Porque em 19 de julho de 586 a.C., Jerusalém, a cidade amada de Jeremias, havia morrido. E com ela, claro, muitos cidadãos de lá. Então nós podemos imaginar que o profeta Jeremias, ele estava encharcado de lama. Vamos voltar para a nossa metáfora? Apesar de o profeta Jeremias ter sido jogado dentro da cisterna, vamos imaginar que aqui, nessa situação, quando a cidade de Jerusalém foi completamente exterminada e muitos cidadãos mortos ali, nós podemos imaginar que o profeta Jeremias estava ali naquele momento, envolto em lama, lá no fundo do poço. É como se fosse isso. Ele estava ali desse jeito. E aí, quando nós vamos lendo o livro de Jeremias, lá pela metade do livro, mais ou menos a metade do livro, aparece um verso, 2 versos, que são assim diferenciais no livro. Se você tiver a oportunidade de ler o livro de Lamentações de Jeremias, você pega, são só 4 capítulos. São 5 poemas, mas 4 capítulos. E você vai ver a tristeza, a angústia que está ali relatada. Mas, mais ou menos lá na metade do livro, aparecem os versos 22 e 23 de Jeremias, capítulo 3. E olha o que o profeta escreve. Ele fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então o profeta Jeremias, ele vem escrevendo, expressando toda a angústia. É como se ele estivesse no maior desespero. Aí de repente ele pega e escreve esses 2 versos. Nós podemos ver que justamente nas horas de maior desespero, somos levados às alturas da graça e da misericórdia de Deus. É como se tivesse acontecido exatamente isso. Ele estava ali no maior desespero. E aí, pelo poder de Deus, Deus o leva, o transporta para as alturas da graça e da misericórdia de Deus. Olha que profundidade isso. Aí, a pergunta que a gente faz é: você já experimentou isso? Estando num tempo difícil, você já experimentou essa providência de Deus a ponto de levá-la a ao outro nível emocional e até espiritual, a ponto de você escrever como o profeta Jeremias aqui? Então, o nosso Deus, ele tem poder no meio das maiores tempestades, entre as nuvens mais escuras. Ele tem o poder de nos alcançar com os raios do amor leal dele e dissipar todo o desespero. Você já viveu isso? Você já viveu esse poder do Deus Todo-Poderoso? Esse poder indizível, inexplicável, humanamente inalcançável? Você já viveu esse poder de, no meio da tempestade, das nuvens escuras, você sentir o amor leal de Deus te alcançando e te fazendo
sair do desespero? Já sentiu isso? Só o nosso Deus tem esse poder. Você crê nisso? Será que nós também podemos alcançar esse nível dessa escada que o profeta Jeremias está colocando aqui? Quando o nosso mundo está caindo aos pedaços, será que nós também podemos alcançar isso? Quando a nossa situação financeira está desesperadora? Quando a nossa família está se desfazendo? Quando a nossa saúde está falhando? Será que nós podemos também alcançar essa escada que nos faz sair do poço? Será que conseguimos falar como o profeta Jeremias, quando ele fala aqui sobre a misericórdia de Deus? Ele fala em meio a todo desespero, ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluias, glórias a Deus, Noemi. Aleluias. A palavra de Deus tem poder. O nosso Deus tem esse poder de nos fazer subir a escada e nos tirar do poço mais profundo que porventura nós venhamos a estar. Exatamente. Aleluias. Será que então nós conseguimos falar, podemos conseguir falar como o profeta Jeremias? Quando ele disse, as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Elas são a causa de não sermos consumidos. Como renovar a nossa esperança, mesmo em meio aos tempos difíceis, tristes, desesperadores? Podemos seguir o exemplo do profeta Jeremias. E aí nós vamos colocar rapidamente aqui 3 passos, baseados nesse livro de Lamentações de Jeremias. 3 passos que nós acreditamos que são assim transformadores e que nós podemos aprender com ele. Primeiro passo, tá baseado lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, dos versos 15 a 33. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la lá em Lamentações de Jeremias. Fica no Velho Testamento. Se você for em Salmos, um pouco para frente de Salmos, depois tem Provérbios, depois de Salmos. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Ezequiel, Jeremias, né? É isso? Não. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, depois que vem Ezequiel. Então, se você tiver a Bíblia, abra a sua Bíblia e leia. Até sugiro que depois que nós terminarmos a live, você pare um tempinho e pega a Bíblia e leia. São só 4 capítulos. Leia para você observar como que o profeta Jeremias estava assim desesperado mesmo. Vamos ver só alguns versos rapidamente para a gente conseguir ver esses 3 passos. Olha, o primeiro, nós precisamos reconhecer que o amor fiel do nosso Deus permite que estejamos em situações de desespero. Ele permite. Tanto eu, quanto você, quanto qualquer pessoa. Mesmo sendo Deus Pai Todo-Poderoso, amoroso, boa tarde, sejam bem-vindos. Mesmo sendo o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Ele ainda assim permite. Ou será que os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? A Bíblia nos ensina que todos nós somos criaturas do Senhor Deus. Mas, lá em João, o apóstolo João escreve que aqueles que aceitam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, eles se tornam filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo do reino. Então, se você crê no Senhor Jesus, você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, você se tornou filho de Deus e co-herdeiro do reino com Jesus Cristo. Esses, apesar de serem filhos de Deus, eles não estão isentos dos sofrimentos. Como muitas pessoas estão falando por aí.
Não, todos nós passamos por sofrimentos. Todos nós passamos por sofrimentos. Sejam filhos de Deus ou não, os não filhos. Todos passamos por sofrimentos. Então, a gente precisa reconhecer que o amor fiel do nosso Deus permite que estejamos em situações de desespero ou em tempos difíceis. Será que o servo de Deus sempre prospera? Você já viu alguma coisa assim aí perto da sua vida? Então você pensa, nossa, o servo de Deus, ele sempre prospera? Veja, segundo o próprio profeta Jeremias, muitas vezes o sofrimento vem da mão do próprio Senhor Deus. E mesmo sendo ele cheio de amor e misericórdia. Olha, nós podemos ver isso, aqui eu não vou ler para não estender a live, mas nós podemos ver que o profeta Jeremias mostrando que do próprio Senhor Deus muitas vezes vem o sofrimento. Nós podemos ver isso no capítulo 1 de Lamentações de Jeremias, nos versos 5, 14, 15, 21. O profeta Jeremias está ali registrando que todos nós podemos sim ter sofrimentos que Deus permite. Olha só. E ele estava no centro, o profeta Jeremias, ele estava no centro da vontade de Deus. Ele estava ali fazendo a obra de Deus. E incluía o sofrimento como propósito de Deus. Olha só. Então, o nosso Deus, ele é o Deus amoroso, infinitamente amoroso. O amor do nosso Pai, nós não conseguimos alcançar. Ele é amor. E ele amou o Filho, Jesus Cristo, desde a eternidade. E aí decidiu estender, exalar, extravasar esse amor até cada um de nós, até nós todos. Mesmo sendo Deus amoroso, ele estava aqui permitindo ao profeta Jeremias, que estava fazendo a vontade do Pai celeste, mas ele também não estava isento do sofrimento como propósito de Deus. Olha só. Então, se você, porventura, está passando por um momento difícil, com sofrimento, lembre-se que Deus tem um propósito nisso. No capítulo 2 de Lamentações de Jeremias, o profeta também coloca uma outra perspectiva para os tempos difíceis. Ele fala, os sofrimentos são também a disciplina amorosa do Senhor nosso Deus para o seu povo. Então, o nosso Deus, na infinita sabedoria dele, ele usa os sofrimentos, ele usa os tempos difíceis, ele usa a tristeza, todas essas intempéries nas nossas vidas, para também nos disciplinar e nos moldar. Você acredita nisso? Você já viveu isso? Assim como o pai disciplina o filho, aqui na Bíblia em Hebreus fala, assim o nosso Pai Celeste, ele disciplina e corrige aos que ele ama. Não podemos nos esquecer de que Deus nos ama tanto, tanto, que não permitirá que nos afastemos dele, ou que vivamos sem ele. Olha só, é a mesma coisa da figura do pai. O pai ama tanto, tanto um filho. Aqui a gente está falando do pai normal, tá? Não é o pai que tem algum problema. Mas um pai natural, aqui, que ame de fato seus filhos. Ele vai corrigi-los a ponto de não deixar que eles se afastem dele. E nem que eles vivam longe nos caminhos errados, certo? É a mesma coisa, o nosso Pai Celeste faz isso conosco. Ele sempre, o nosso Pai Celeste, sempre nos atrai com laços de amor. Presta atenção nisso. O nosso Pai Celeste sempre nos atrai com laços de amor. Mas, às vezes, esses laços, para nós,
parecem mais como chicotes. Concorda? Já passou por isso? Já percebeu? Mas vale lembrar, continuam sendo laços de amor do nosso Deus. Mas para nós, muitas vezes, esses laços de amor vão parecer mais como um chicote. Mas continuam sendo laços de amor do nosso Pai Celeste para conosco. Concorda? Já viveu isso? Já percebeu isso? Exatamente. Olha, uma coisa é certa. O sofrimento e o desespero nos levam a um maior nível de intimidade com Deus. Eles precisam nos levar a isso. Eles nos levam a uma maior dependência do nosso Pai Celeste. Porque na hora da ansiedade, do desespero, nós somos levados a ansiar mais pelo nosso Deus. Até gritando por socorro. Já percebeu isso? Como isso acontece realmente? Segundo ponto, nós precisamos buscar a esperança em Deus. Deixa eu ler, peraí que eu esqueci. Nesse primeiro ponto que nós falamos, eu quero ler os versos de 15 a 18, lá de Lamentações 3. Olha só como estava a angústia de Jeremias. Só para vocês terem uma noção. Ele fala assim, fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Olha como ele estava aqui. Essa situação era de tamanho desespero e angústia. Ele fala, fartou-me de amarguras, afastou-me a paz da minha alma, e ele estava ali sem esperança. Então, nesses momentos, nós precisamos, mesmo quando nós estivermos nesses momentos de tempos difíceis, precisamos reconhecer que o nosso Deus, ele manifesta muitas vezes, nos permitindo esses tempos, não deixando que vivamos só tempos bons, mas ele permite esses tempos para nos levar para perto dele, para nos corrigir, disciplinar, e para também que nós possamos, nesse sofrimento, alcançar mais intimidade com o nosso Pai. Guarda isso, guarda essa palavra. E guarda a palavra também, que os laços de amor do nosso Pai continuam sempre, ainda que pareçam mais como chicotes nas nossas vidas. Mas guarda essa palavra. Amém. Segundo ponto, então, agora, lá nos versos 19 a 21. Olha, nos versos 19 a 21 fala assim, lembra-te da minha aflição. E Jeremias está orando, falando, olha, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, o segundo ponto que a gente vê que nós podemos aprender com Jeremias é que nós precisamos buscar a esperança em Deus. Olha, no primeiro ponto, no verso 18, ele fala que ele fala que já pereceu a minha glória, como também a minha esperança. Lá no verso 18, ele fala que ele estava completamente sem esperança. Mas aqui, nos versos 19 a 21, nós percebemos assim, Deus agindo na vida dele, de tal forma que ele já começa a fazer uma oração diferente. Veja, por nós mesmos, nós não buscaríamos ao Senhor e nem a esperança em Deus. Por nós mesmos. Você já percebeu? Procuraríamos o socorro em outra coisa qualquer, ou em outra pessoa, ou em qualquer, assim, lugar. Mas
por nós mesmos, jamais buscaríamos a Deus. Só que o nosso Pai, com os laços de amor, ele não vai querer deixar que o filho dele se afaste dele e nem viva longe dele. Então, quando nós estamos assim lá no fundo do poço, existem 3 opções para nós. Primeiro, rolar na lama, ficar ali rolando na lama. Segundo, cavar mais fundo. Ou terceiro, olhar para cima. Quando você ou eu estivermos no fundo do poço, de tempos difíceis, lembre-se que existem 3 opções e que Deus nos chama a olhar para cima. Jeremias olhou para cima. Pelo poder do Espírito Santo nele, ele se agarrou na graça do Senhor. Ele reconheceu que precisava trazer à memória o que podia lhe dar esperança. E o que pode dar a você esperança? O que pode me dar esperança? O Deus Todo-Poderoso, vivo, real, que reina, que é soberano, que é absolutamente soberano, governa sobre todas as coisas, que dá a ordem e qualquer ser o obedece. Esse é o Deus, o único que pode nos dar esperança. Então, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E qual a única coisa que pode nos dar esperança? O nosso Deus vivo e poderoso. É Ele, o único. Não existe nada nessa terra que pode nos dar esperança de fato. Nada. Nada. E aí, eu pergunto para você, você está desesperançada agora? Olhe para o Senhor. Você está desamparada e triste agora? Clame socorro. Clame socorro, meu Pai Celeste. Clame. Clame agora. O sofrimento, ele nos leva ao ponto de dependência total do Senhor. Por quê? Porque não temos nenhum outro recurso. Se você está dentro da cisterna, dentro do poço, ou você se esfrega na lama, ou você cava mais profundo, ou você olha para cima. Não tem outro socorro. Não tem outro recurso. Olha para cima. Amém? Então, é do alto que vem a graça, a misericórdia e o amor verdadeiros. É do alto. Então, tem que olhar para cima. Você está lá no fundo do poço, olha para cima, como Jeremias fez. Porque é lá do alto que vem a graça, a misericórdia, a compaixão, o amor, o socorro verdadeiro. É lá do alto. É preciso clamar e esperar pelo Senhor. Porque Ele é o Deus que diz que socorre. Então, estando lá no fundo do poço, olha para cima, clama ao Senhor e espera por Ele, porque Ele vai socorrer. Ele não desampara os que procuram por Ele, sinceramente. Terceiro ponto, precisamos crer que o Senhor Deus, nosso Pai amoroso, renova seu amor fiel e a nossa esperança. Ele renova, é Ele. Não é eu, enquanto estou aqui mentalizando. Não é você, fala, agora eu vou mentalizar e vou começar a ter esperança. Não, não é isso. É Ele, o Deus Todo-Poderoso, Pai amoroso, que renova o amor dele por nós e traz em nós um ânimo novo, uma esperança nova. Ele faz isso. Ele é o nosso Pai amoroso e sempre demonstra o seu amor para conosco, justamente nas horas de maior desespero. Ele é o Deus que faz isso. Clame por Ele, creia nele, espere por Ele. Glória a Deus, glória a Deus.
Nesses versos aqui, Jeremias se consola na pessoa do Senhor Deus. Olha, esse terceiro ponto, ele está nos versos de Lamentações 3, a partir do verso 22, que é o verso onde fala das misericórdias do Senhor. Se você for lendo até o verso 33, você vai ver como que Jeremias vai trazendo à memória dele quem é Deus. Olha que coisa, ele vai fazendo o quê? Nesses versos, Jeremias ele se consola na pessoa do nosso Deus. Olha o que ele fala. Ele fala que, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele está trazendo à memória quem é Deus e o que Deus faz. Renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Ele está falando, ó. No 25, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. 26, bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. 27, bom é para o homem suportar o jugo na sua ansiedade. Ele vai trazendo características do Senhor, quem é Deus, o que Deus faz. Por isso nós falamos sempre, nós precisamos encher a nossa mente, o nosso coração com as verdades eternas de Deus todos os dias. Sobretudo em momentos como esse, de grande aflição. O profeta Jeremias, ele reconhece o amor fiel do Senhor, a compaixão do nosso Deus, a fidelidade e a bondade dele. Ele reconhece aqui, nesses versos. Nós precisamos, presta atenção, nós precisamos reafirmar a nossa fé na bondade do nosso Deus. Nós precisamos. Sobretudo quando em meio às nuvens escuras. Sobretudo quando em meio à escuridão. Nós precisamos reafirmar nossa fé. Você vai declarar, Senhor Deus, eu creio em Ti, eu confio em Ti. O Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que governa céus e terra. Você precisa renovar a sua fé assim, declarando isso. E enquanto você faz isso, como Jeremias fez aqui, você, na verdade, está trazendo à sua memória e ao seu coração as verdades eternas de Deus. E isso traz renovo. Já experimentou fazer assim? Em algum momento você já experimentou fazer assim? Faça. Sobretudo em momentos de escuridão. As misericórdias do Senhor, o seu amor leal, renovam-se a cada manhã. Jeremias escreveu aqui. Como o nascer do sol, os raios da fidelidade de Deus trazem esperança. Esperança. Vitalidade, novas oportunidades. E é como se fosse um recomeço a cada manhã. Então, cada manhã é como se o Senhor tivesse derramado todo o balde dele, da superabundante graça dele, sobre o mundo, de tal forma que a cada manhã é como se fosse um recomeço. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor Deus, se renovou antes ali no nascer da manhã. Não é tremendo isso? Você não acha? Não é tremendo isso? E ó, detalhe, nós não merecemos nada, hein? Ele faz isso por amor. Ele faz isso porque ele ama você e a mim. E nós não merecemos nada, nada. Infelizmente, nas horas de desespero, tristeza, a nossa tendência natural humana é fazer tudo, menos o mais importante. Correr para os braços do nosso Pai e buscar a palavra dele. Infelizmente. Mas não se deixe ir por esse caminho. Não se deixe ir. A mensagem aqui do profeta Jeremias, nesse livro de Lamentações, é de renovação de esperança em Deus, por meio do nosso Pai Celeste.
No verso 24, olha como que ele fala. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Por mais que ele estivesse nessa situação triste, desesperadora, ele fala: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Você hoje consegue esperar no Senhor? O Senhor é o único que pode renovar a sua esperança. E se a sua esperança, a sua confiança, a sua fé está no Senhor Deus Todo-Poderoso, aí você pode descansar e esperar. Amém? Na hora de maior desespero, simplesmente, espere no Senhor, confiando. Se derrame na presença do Pai. Se derrame na presença do Pai. Você pode chorar, você pode rir, você pode clamar. Amém, amém. Você pode se desesperar ali na presença do Pai. Você pode. Porque é na presença do Pai Celeste. Como uma criança se deita no colo do Pai e se aconchega lá, mesmo quando ela está triste, doente, em qualquer situação, ela vai para o colo do Pai, se deita lá, o Pai abraça, pega no colo, aconchega, acarinha, dá amor. É assim. Então, como o profeta fala que a porção dele é o Senhor, a alma dele dizia que a porção dele é o Senhor, e ele esperaria pelo Senhor, faça isso. Corra para o colo do Pai. Corra para o polo, a presença grandiosa, santa, poderosa do nosso Pai Celeste. Ali você vai encher sua mente com a palavra dele, com a palavra poderosa dele, e vai trazendo e renovando a sua fé ali, enchendo a sua mente com a palavra, verdades eternas dele. Então creia, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que você conseguirá sim subir pela escada da graça de Jesus. Ali, daquele fundo do poço, você vai conseguindo subir pela escada da graça do Senhor Jesus. Entendem a cada degrau a sua esperança renovada. Porque você olhou para cima, como o profeta Jeremias, e você enxergou o Pai, a solução, o único que tem poder para fazer isso. E ele, pelo poder do Espírito Santo dele em você, ele vai te capacitar a subir cada degrau, saindo do fundo do poço. Vai subindo cada degrau da graça de Jesus. E sendo renovada, tendo a sua esperança renovada, degrau por degrau. Amém? Então nós hoje aprendemos esses 3 passos preciosos aqui com o profeta Jeremias, porque ele fez isso aqui. Faça isso também. Então, quando a pergunta da nossa live, o tema, da nossa live, como ter a esperança renovada em meio a tempos difíceis, de tristeza, de desespero? Siga esse exemplo do profeta Jeremias. Siga esse tema. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que pode reverter qualquer situação. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. Eu estou aqui para ajudá-la a ser cada dia mais uma mulher elegante por inteiro. Por dentro, no coração e por fora, na imagem, no comportamento. Nós acreditamos que a elegância por inteiro, ela começa num coração assim, suprido e saciado com as verdades eternas de Deus, com a presença santa e poderosa do Senhor Deus. E aí, quando a gente vive isso, a nossa imagem e o nosso comportamento vão exalar as virtudes de Deus.
Vamos juntas? É nesse caminho que a gente deseja seguir. Venha participar do projeto Mulheres Elegantes por Inteiro, onde nós trabalhamos os 3 pilares: coração, imagem e comportamento. Nós acreditamos que todas as mulheres precisam se aprimorar nesses 3 pilares. Todas as mulheres. Vamos juntas? Deus te abençoe. Excelente quarta-feira. Continuamos aqui juntas. E não esquece, encaminha essa live para todas as pessoas que precisam ter um renovo de esperança em meio a tempos difíceis. Amém? Beijo, Deus abençoe.